Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é o Kevin para trazer mais um tutorial de criação de filtros para vocês. Você aí que já cria filtros com presets do Lightroom usando LUT, às vezes você quer mexer na iluminação um pouco, não sabe como vai estourar, quando não vai. Aqui eu vou ensinar você a mexer nas cores e fazer efeitos direto do Spark. É lógico que é muito mais simples, né, as coisas que você pode fazer do que no Lightroom, mas ele quebra um galho demais porque você consegue fazer as coisas muito rápido. Então, outra coisa que dá pra fazer também é animar ele, enfim. E se você é membro, você tá vendo isso bem antes, então vai lá no Telegram fazer inveja pra galera. E se você não é membro ainda, saiba que esse vídeo saiu bem antes. Então clica aí no Seja Membro, veja as formas de assinar, é bem baratinho, o mais barato é R$5, você já tem acesso a esse e muito mais outros vídeos antecipadamente. Então vamos para as palavras-chave de hoje. As palavras-chave de hoje são Library e Adjust Colors, tá? O Library é onde a gente vai pegar esse patch de Adjust Colors, que é a nossa próxima palavra-chave, e é ele que a gente vai usar. Ele é um patch pronto que o Facebook dá pra gente, tem muita gente que não sabe disso. Inclusive dá pra usar ele junto com o LUT e eu vou explicar aqui pra vocês. Então, vamos para a tela do nosso Spark. Estou aqui com a tela do Spark e o que eu fiz aqui? Eu criei um retângulo, deixei ele do tamanho da tela e apliquei uma textura, e essa textura eu puxei aqui para o Patch Editor, ok? Não vou ficar enrolando, se você não sabe isso, veja o vídeo de como fazer preset, que lá eu explico essa parte do retângulo muito rápido, tá? Uma coisa que eu não expliquei lá, mas aqui ó, você deixa isso em flat se você for usar a textura da câmera. Mas isso aqui não é só para a textura da câmera, tá? Você pode usar para qualquer textura. Quando você extrai uma textura da câmera ou do Face Tracker, ela se comporta da mesma maneira que uma textura comum. Ou seja, você pode fazer isso com qualquer textura. Tudo que você faz com a câmera e com a textura do rosto, você pode fazer com qualquer outra textura. Então, já estou falando isso para vocês verem formas criativas e diferentes de fazer isso com vários objetos. Eu vou até dar alguns exemplos aqui, tá? Então vamos lá para a Library. Ó, clicando aqui na esquerda, tá vendo que tem esse botãozinho que é uma pastinha, né? Ela chama Library. E a Library é nada mais e nada menos do que o acervo de conteúdo gratuito que o Spark disponibiliza pra gente, né? Até então, todos gratuitos. Vamos lá, então. Aqui na Library a gente tem as categorias, né? Então temos 3D Objects, que você puxa os arquivos do Sketchfab direto aqui e ele já coloca os que são compatíveis, mas não se engane porque ele também coloca uns muito pesados que nunca vão funcionar, então fique atento a isso. A gente tem áudios gratuitos e esses áudios, né, eles são disponibilizados para a gente usar pelo Facebook, não vai ter problema de direito autoral nem nada do tipo, tá? Os Patch Assets, já vou para isso porque é isso que a gente vai usar. Aí tem texturas, que são as texturas de reflexo, por enquanto. Alguns scripts que são coisas bem mais avançadas, tá? E o que a gente vai usar são os Patch Assets. E eu vou fazer uma série de tutoriais, esse vai ser o primeiro, explicando os shaders, ok? Então, a gente vai abrir a pastinha de shaders. Tem mais um monte aqui, ó, de animação, não sei o que lá, blá blá blá, blá blá blá, ó, tem bastante coisa que eu vou explicar um dia. Mas a gente vai focar nos shaders, pelo menos nessa semana aqui no Clube dos Membros, tá? Então, aqui a gente já tem vários patches prontos e o que a gente vai usar hoje é o Adjust Colors, que é exatamente esse aqui, tá? Então vamos lá, vou importá-lo aqui, cliquei em Import Free e ele já apareceu ali, ó. Tem um LUT ali em cima, mas é porque eu vou explicar como é que usa junto, tá? Então, arrastei ele aqui para o nosso Patch Editor e a partir do momento que ele está aqui na pastinha de patches, tudo que tiver aqui dentro, se eu clicar com direito e escrever o nome dele, ele já vai aparecer aqui para a gente colocar também, tá? Então, ele tem algumas caixinhas. A primeira é a textura, que é a textura que a gente quer modificar. Nesse caso, a gente vai modificar da câmera, mas como eu disse, você pode usar qualquer textura, tá? Aí aqui a gente tem brilho, contraste, hue, Saturation e Lightness, que é a iluminação, né? Então você pode mexer em todas essas opções aqui dentro. Se você quiser entender um pouco melhor como funciona isso aqui é um grupo de patches. Então se eu clicar aqui nesse negocinho pretinho aqui em cima, ó, ele vai abrir o patch para mim. Opa! E aí, ó, se você quiser estudar, você pode ver patch a patch e entender como que ele funciona. Mas só para vocês terem uma noção de como é
avançado isso aqui, tá? E aí eles fizeram essa versão para ficar mais fácil pra gente. Só abra se você quiser mesmo estudar, não tem motivo para abrir se não for isso, tá? E aí, então, vamos para o nosso processo. Eu vou arrastar o nosso Camera Texture aqui para Texture e vou arrastar o nosso Output para o material, ok? Então, você viu que não mudou nada, mas se eu vim aqui no brilho, né, no Brightness, que significa brilho, colocar um 0,1, por exemplo, olha lá, aumentou o nosso brilho. E aí eu já consigo ver aqui na hora se vai estourar ou não, tá? Então, se eu vir no contraste também, ó, contraste, o Rui, olha lá, você consegue mexer tudo. Só que qual é a maior vantagem disso aqui? É que você consegue animar sem fazer Animation Sequence, porque você consegue animar loot também, usando Animation Sequence, mas acaba ficando muito pesado os arquivos. E aqui, ó, isso aqui não tem peso nenhum na hora de fechar. Então você pode criar, por exemplo, uma animação de brilho. Vou criar aqui uma transição, ó, um Transition. Vou mudar o modo para Number, tá? E aí eu posso colocar o brilho para ficar indo de 0 para 1. Então eu vou vir aqui em Value, tá? Coloquei o brilho aqui. E vou colocar um Loop Animation. No Loop Animation eu vou ativar o Mirrored, que é a opção para ir e voltar, né? Se eu deixar sem, ele vai do 0 até o 1, e aí ele volta, mas ele vai direto para o 0, ele não faz a volta. Se eu coloco o Mirrored, ele faz a volta, ele faz a ida e a volta. Enfim, vamos ver se vocês vão entender, ó. Vou explicar mais fácil, ó, tá vendo? Ó? A hora que ele chega no 1, ele já volta para o primeiro. Agora se eu coloco o Mirrored, ele vai e volta, ó. Vai, volta. Entendeu? Dá para fazer esse efeito, como eu disse, dá para colocar em qualquer textura, tá? Então, ó, contraste, a mesma coisa. Olha lá, ó, um efeito de troca de cor, que legal, tá vendo? Então, por exemplo, eu tenho um objeto 3D que tem várias coisas, eu quero mudar a cor dele, colocar várias opções de cor, eu posso colocar um Adjust Colors na textura do objeto, beleza? Então essa é uma forma de usar. E agora eu vou explicar como é que usa com o Loot. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o Loot no meio do caminho aqui. Então eu vou colocar o nosso Fast Color Loot, feito pelo Josh, nunca se esqueçam disso. Josh Beckwith. Tá? Vou colocar o nosso Loot, que é um Loot que eu tenho de exemplo aqui. Coloca a nossa textura e aí eu conecto o Loot no Texture do Adjust Color. E aí, ó, tá vendo que está com o Loot aplicado? Se eu vir aqui eu posso colocar um brilho por cima, posso colocar um contraste, posso diminuir a luz. Para diminuir, você coloca um menos na frente, ó, menos 0,1. Olha lá, diminuiu, tá vendo? Ó, muito mais fácil, né, você fazer e visualizar na hora. Então, gente, esse é o tutorial de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como isso é prático e como você pode combinar isso com seus loots, combinar isso com as texturas, animar e fazer muitas coisas criativas. Se você é membro, você já viu isso muito antes e eu estou aqui te agradecendo por isso. Você está me incentivando a fazer esses tutoriais mais avançados que eu não preciso me preocupar tanto assim com visualização. Então, muito obrigado. Se você quer ter um grupo para trocar informação de filtro e etc., na descrição tem o grupo do Telegram. Se você não é membro ainda, do lado do botão inscrever-se tem um botão Seja Membro. E se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, o comentário, o feedback para me incentivar a continuar com isso aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.